Já pensou como seria viver sem sofrimento, num estado constante de paz interior? Pois é, essa é a promessa, e uma promessa bem ousada de O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Nesse resumo, a gente vai desvendar como esse guia propõe uma transformação profunda que está acessível para qualquer um. E o segredo? Focar no único momento que realmente existe, o agora. E olha só, tudo começou com uma única frase. Numa noite de depressão profunda, um pensamento martelou na cabeça do Eckhart Tolle. Não posso mais viver comigo. Parece uma frase bem desesperadora, né? Mas essa frase, aparentemente simples, tinha a chave para uma revelação que ia transformar a vida dele e a de milhões de pessoas. Para a gente entender o peso dessa revelação, a gente precisa dar uma olhada no estado em que o Tolle se encontrava. Até os 29 anos, ele viveu mergulhado em ansiedade, depressão, com pensamentos suicidas. Aquela noite foi o ponto máximo do sofrimento dele, um momento de pavor absoluto, sabe? Onde o mundo e ele mesmo pareciam simplesmente insuportáveis. A clareza que veio daquela frase foi assim de repente e chocante. Peraí, se eu não podia mais viver com o meu eu interior, então quem eram esses dois? Ele percebeu que existia o eu, o pensador, aquela vozinha que não para na cabeça, e tinha o eu interior, a entidade que sofria. Isso levou ele a uma pergunta fundamental: qual dos dois era o real? Essa dedução estranha funcionou como um curto-circuito na mente dele. O pensamento sem fim simplesmente parou, e o que veio depois foi uma noite que mudou absolutamente tudo, marcando o início do seu despertar espiritual súbito. Com a mente totalmente paralisada, Tolle conta que foi puxado para dentro de um vórtice de energia. Uma voz interior disse para ele: não resista. E em vez de lutar, ele se entregou. O medo sumiu, e ele se deixou levar por essa força avassaladora, perdendo a consciência do que aconteceu em seguida. Quando ele acordou na manhã seguinte, algo incrível tinha acontecido. O eu sofredor, aquela entidade infeliz criada pela mente, tinha desaparecido. Simplesmente sumiu. No lugar ficou a sua verdadeira essência, a pura presença, a consciência. E ele passou os 5 meses seguintes no estado de paz e alegria que não dependia de nada externo. Essa experiência pessoal revelou um segredo que se tornou a base de todo o ensinamento dele. E para ajudar a gente a entender, o Tolle usa uma parábola muito poderosa que mostra como a verdadeira riqueza está sempre ao nosso alcance, embora a gente quase sempre procure no lugar errado. A parábola é sobre um mendigo que passou a vida inteira sentado em cima de uma caixa, mas nunca olhou o que tinha dentro. Um dia, um estranho aparece e sugere que ele olhe. E o que ele descobre? Que a caixa está cheia de ouro. Tolle diz que, de certa forma, somos todos como esse mendigo, buscando do lado de fora aquilo que a gente já tem por dentro. Isso, claro, leva a gente a se perguntar: o que tem dentro da nossa caixa? Que tesouro a gente está ignorando enquanto busca satisfação em todos os lugares, menos onde ele realmente está? A resposta do Tolle é tão simples que é até revolucionária. O tesouro é o agora, o momento presente. Não é só o que existe, mas é o único ponto de acesso à nossa verdadeira natureza, ao nosso ser. Pensa bem, o passado é memória, o futuro é imaginação. A vida real acontece somente e exclusivamente no agora. Tá, a ideia é fascinante, mas como é que a gente aplica isso na prática? O Tolle oferece uns passos bem claros para nos ajudar a escapar da prisão da mente e realmente acessar o poder do agora. Pensa aí um pouquinho. É possível simplesmente parar de pensar por vontade própria? Para a maioria das pessoas, a resposta é não. A mente parece ter vida própria, né? Um fluxo constante de pensamentos que a gente nem quer ter e que não conseguimos controlar. Essa vozinha na cabeça é o pensador. Ela está o tempo todo em atividade, comentando, julgando o presente com base no passado, se preocupando com o futuro, comparando, reclamando. Esse barulho mental sem fim nos impede de sentir a paz que já existe dentro de nós. Então, aqui está o pulo do gato. O primeiro passo para a liberdade é simplesmente começar a observar o pensador. Escute a voz na sua cabeça como se fosse a voz de outra pessoa. Quando se faz isso, algo mágico acontece. Você ativa uma nova dimensão de consciência, a presença, que observa por trás do pensamento. Sem julgar, só note. E você vai perceber que quando um pensamento é observado, ele perde o poder sobre você e começa a se afastar. E uma forma super simples de praticar é trazer atenção total para as atividades rotineiras. Ao lavar as mãos, sinta a água, o cheiro do sabonete, o movimento.
Ao respirar, sinta o ar entrando e saindo do corpo. Isso tira a energia da mente e nos ancora firmemente no agora. E quando essa prática simples se torna um hábito, a qualidade da nossa vida se transforma radicalmente. A gente começa a viver fora do tempo psicológico, que é a fonte de toda a ansiedade e sofrimento, e passa a colher os verdadeiros benefícios da presença. Esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada em como a qualidade de vida no tempo psicológico é baixa, presa nessas correntes de ansiedade e arrependimento. Em contraste, viver no agora eleva nossa experiência a um estado de paz e vitalidade que não depende do que acontece lá fora. Isso é o que o Tolle chama de entrega. E olha, não é se resignar de forma passiva, mas sim uma aceitação inteligente do momento presente. É parar de lutar contra o que é. E quando a gente para de resistir, descobre que a própria vida começa a fluir com mais facilidade e a cooperar conosco. E para a gente fechar, fica uma pergunta bem simples do mestre Zen Rizai, que captura toda a essência desse ensinamento. Esqueça o passado e o futuro por um instante. Neste exato momento, enquanto se ouve estas palavras, o que de fato está faltando? A resposta, ou a ausência dela, pode ser o início da sua própria descoberta do tesouro que sempre esteve aí.